estão nos acompanhando em live, no YouTube, no Facebook, no nosso site, no Bandplay, uma das encadernações mais lindas que eu vi nos últimos tempos de uma obra literária é do Geraldo Alonso Filho, que é publicitário, autor deste livro, Publicidade Brasileira, o Modernismo dos anos 20, de 1919 a 1929, com um cuidado e com uma série de registros tão fantásticos que vale a pena a gente conversar bastante com o Geraldo para saber um pouco mais sobre essa criação. Bom dia, Geraldo, como é que vai? Bom dia, Ronald, bom dia, Cláudio, estou ótimo. Acabamos de lançar o livro que, graças ao mercado, teve uma receptividade muito boa e agradeço os elogios antecipados. Você sabe que eu tenho muito... Eu sou de uma família que... Eu tenho um irmão que é desenhista, um filho que é designer, então é sempre muito próximo com a questão do traço, né? E essa é a pergunta que eu ia te fazer mais pra frente, mas eu vou começar já por ela, porque quem tiver a sua obra nas mãos para iniciar folheando e depois degustar tudo que ela tem para oferecer, vai perceber um apreço tão grande pelo cuidado gráfico, de como se tratava a publicidade, a impressa, né, a publicidade impressa ao longo do tempo. E hoje a gente tem uma coisa com outros níveis de qualidade, né, com outros aparatos tecnológicos, mas dá uma saudade de algumas produções feitas com o traço limpo da mão do profissional, do artista, que chama a atenção, viu, Geraldo? Eu fico feliz dessa sua avaliação, porque efetivamente quando eu comecei a pensar no livro, houveram sempre aqueles que desestimularam, não, os anos 20 não tem nada, etc. E o livro mostra, o livro é uma prova inconteste da qualidade da produção gráfica e artística brasileira nesse período dos anos 20. E duas coisas que me preocuparam muito foi, de um lado, a qualidade gráfica e, do outro, a descoberta de dezenas de artistas que foram esquecidos pela publicidade brasileira, que hoje é tão premiada, tão reconhecida nacional e internacionalmente, mas que, infelizmente, desconhece os seus primórdios. E é por isso que eu fiquei muito feliz ao lançar esse livro. Zaidan. Bom dia, Geraldo Alonso. É um período tão extraordinário, né? E você foi muito inteligente quando fez essa conexão com o modernismo, a Semana da Arte Moderna em São Paulo, e que teve influência não só na arte, né? Teve influência não só em Drummond, que bebeu muito dessa fonte, mas e com diversas linhas, né? Inclusive políticas, Oswald de Andrade, bem à esquerda, sim. Outros que eram de direita, etc. Pessoas notáveis como Di Cavalcante, Tarsila do Amaral. O Dia era comunista, né? O Dia era comunista. Aliás, eu tô relendo aqui uma biografia do Lacerda, né? Sobre a vida do Lacerda, e que traz ali como ele conheceu o Di Cavalcante, quando o Lacerda também era comunista. E o Lacerda chegou depois até quando ele foi expulso do partido e tal, ele chegou a trabalhar como publicitário. Não sei se na lista que você fez, daqueles que trabalharam com publicidade nos anos 30, não só nos anos 20, mas nos anos 30, se apareceu na sua lista o nome do Lacerda, que teve um período que ele trabalhou com publicidade. Não, eu vou aproveitar e já fazer um pré-lançamento inédito para vocês da Rádio Bandeirantes, tá? Assim que eu lancei essa semana o Modernismo dos anos 20, eu já estou projetando fazer a sequência desse livro, porque, na verdade, este livro é uma sequência do meu primeiro, que é Publicidade Brasileira, os 110 primeiros anos, tá? De 1808 a 1918, e só um parênteses explicando esse primeiro livro. Até 1808, era proibido qualquer coisa impressa no Brasil, tá? O que justifica, de certa maneira,
essa ignorância atávica do povo brasileiro, porque os portugueses não permitiam que os brasileiros tivessem nada impresso aqui. A primeira gráfica veio com a família imperial. Por isso, o primeiro livro são 110 primeiros anos da publicidade brasileira, de 1808 a 1918. Esse é o segundo, e o terceiro, que eu estou começando a escrever, e aí provavelmente vai aparecer o Brizola, é de 1930 a 1945, a Era Vargas. Publicidade brasileira, a Era Vargas, tá? Que é um período dificílimo, conturbadíssimo, diferente do modernismo, que foi muito mais calmo e muito mais artístico, vamos dizer assim. E o interessante, Geraldo, é que aí você vai tratar de um período em que também a publicidade, não só o jornalismo, mas também a publicidade enfrentava a censura, enfrentava o DIP, né? Sim, Departamento que cuidava das censuras e emitia ordens para os jornais, um negócio impressionante. Exatamente. É um período, eu já iniciei, mas é um período, eu não deveria dizer isso, mas é um período pior do que esse do modernismo. E o livro vai ser, infelizmente, mais duro do que o feminismo, né, que aparece. Aliás, eu aproveito para dizer, esse livro é uma homenagem às mulheres. Por quê? Porque terminada a Primeira Guerra, que só foi chamada de Primeira Guerra depois da Segunda, porque ela era chamada só de Grande Guerra, as mulheres se deram conta que elas poderiam contribuir com a sociedade. Então, particularmente no Rio de Janeiro, mas na sociedade em geral brasileira, as mulheres que até essa data da Grande Guerra tocavam piano e eram formadas para cuidar do lar e ter filhos, elas contribuem com a Grande Guerra, né, com o esforço da Grande Guerra, e acontecem algumas coisas do ponto de vista mercadológico, né? A primeira coisa é que elas saem para trabalhar, né, e elas percebem que elas podem contribuir, levantam as saias. Por isso as imagens no livro tem muito o mercado de meias transparentes, vamos chamar assim, com as saias curtas, e elas cortam o cabelo à la garçonne, ou seja, como se fosse um menino. E é um início que elas iniciam um movimento feminista em favor do voto. As mulheres, nesse período que o livro cobre, não podiam votar. E esse movimento feminista, o feminismo, né, ele só vai ser conquistado, só vai ter sucesso com a Constituição de 1932, que eu vou abordar no próximo livro. Ou seja, este período, elas não podiam votar, para você ter uma ideia do machismo que era a sociedade brasileira, né? Tanto que entre as imagens citadas pelo Ronald está aquela capa de um malho que é simplesmente de Di Cavalcanti, que traz uma mulher guerreira, não é, Geraldo? Exatamente. Aliás, o Di, independente da questão política, etc., ele começa fazendo, entre outras coisas, publicidade. A quarta capa desse livro é um anúncio de Di Cavalcanti, singelo do início da sua carreira, para um remédio que um dos maiores anunciantes do período, chamado Saúde da Mulher, que era contra, vamos dizer, eu não sou médico, óbvio, resolvia o incômodo feminino, entendeu? E é lindo essa peça de Cavalcanti, como outras que tem no livro. Geraldo, vendo a citação que o Zaidan fez do Malho, e essa capa tão especial, né? E aí, olhando outras obras, lembrando que o Malho é do começo do século passado, né? E baseado ali na sátira política e tal.
mas as palavras não eram representativas nas capas, né? As obras eram representativas, e isso se espalha por inúmeras outras produções, não só de revistas, mas de publicidade. Era um momento em que se ganhava a confiança de quem iria consumir, seja para uma leitura, seja para um consumo propriamente dito, se ganhava pela qualidade da imagem que seria colocada ali, mais do que a forma como você divulgava aquilo em palavras? Veja, eu não sei se eu peguei a sua pergunta inteira, mas as capas sempre foram o chamariz das publicações. E uma característica importante desse período é que toda a discussão, vamos dizer, da Semana de Arte Moderna, do enfrentamento do classicismo, vamos dizer assim, se dá nas revistas. Tá? As revistas particularmente ilustradas, com a melhoria das gráficas, com o uso da cor, pelo menos nas capas e contracapas, a capa era o central da publicação. Evidentemente, era ela que chamava a atenção, né? Então, no caso do Di, existe um detalhe que é interessante e que eu não descobri a resposta. Algumas capas do Di têm títulos, tá? Eu não sei se o título era dado pela revista ou se era inspiração do próprio Di. Eu ainda vou perguntar para a Elizabeth, filha do Di, que é uma criatura fantástica, que me cedeu todo o material, tá? Para saber como é que era exatamente que o Di trabalhava. Quando eu fiz essa pergunta para ti, é porque a evolução da publicidade com o passar do tempo tornou a imagem importante, mas o que foi ganhando cada vez mais presença no espaço físico de uma capa ou de uma revista ou de algum tipo de publicação eram os textos chamativos, né? Os textos que davam vida de uma outra forma. E nessa época, na época do início do Malho, por exemplo, a pura e simples divulgação da arte era o suficiente para chamá-las. Então, é isso que eu queria dizer, essa diferença que havia entre esse início do século passado e o que se tornou a capa de revistas e outros tipos de publicações com o passar do tempo, viu, Geraldo? Veja, a considerar também, hoje em dia a gente fala o Malho como se fosse o título de uma grande revista, como era, mas lembre que era uma revista. O malho é de malhar, de criticar. Então a gente não pode perder o significado desse título. Como Fonfon, por exemplo, é outra revista que eu descrevo no livro, que foi a primeira revista a se dedicar à grande revolução da mobilidade, que era o automóvel. Então, esse período do modernismo traz vamos chamar assim, não só as revistas ilustradas, como as revistas hoje segmentadas por público. Então, tinha a revista feminina, depois veio logo a seguir a Cigarra, tinha uma revista que eu descrevo, a Vida Doméstica. Imagine, a Vida Doméstica trazia a publicidade das grandes novidades para o lar, o aspirador, o ventilador. Detalhe, que poucas pessoas se dão conta, os anos 20 eram os primórdios da eletrificação. Então havia um mercado de disputa de marcas de lâmpadas. Então, a GE, por exemplo, a General Electric, não tinha decidido ainda qual marca ela utilizar, então ela vendia lâmpadas com a marca Mazda. A Osram fazia publicidade nesse período, a Philips fazia publicidade de lâmpadas, então o mercado de lâmpadas já tinha disputa entre quem levava melhor nesse mercado. Outro mercado extremamente disputado nesse período foi o mercado de Guaraná.
Os italianos lançaram o Guaraná espumante, até que veio o Guaraná Antártica, então tanto os dois Guaranás brigaram pelo segmento Guaraná, né? E o chocolate também. Esses mesmos italianos tinham o chocolate Lacta, né? Que veio depois a disputar com os chocolates Nestlé e outros. O Geraldo Alonso, é claro que é um processo que tem múltiplas consequências, né? O modernismo, ele influencia a arte, influencia a política, influencia particularmente literatura e música e claro, também influencia a concepção gráfica, né? Que eu acho que teve uma influência direta na publicidade, mas além dessa influência gráfica, a inteligência que era o cerne do movimento modernista, era muita gente inteligente reunida. E décadas e décadas depois, a publicidade brasileira passou a ser vista como uma das melhores, se não a melhor do mundo, com muitos prêmios. Este ano muita gente revisitou a obra publicitária do Oliveto, né? Sim. E peças formidáveis, inteligentíssimas, premiadas no mundo inteiro. Eu não sei se a idade, a gente vai se tornando menos paciente e tal, mas eu tenho... Eu tenho 76, tá? Fique tranquilo. Mas eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho notado uma perda de qualidade em muito da publicidade feita hoje. É muita gritaria. Ali onde antes havia o sujeito do Bombril, fazendo aquela propaganda, o Moreno, né, fazendo aquela propaganda de maneira serena, inteligente, com humor fino. Hoje o mesmo produto pode ser vendido com gritaria, com isso, com aquilo, com músicas absolutamente incompatíveis com a atenção do espectador. Há muita vulgaridade, de certa maneira. É uma impressão minha ou você concorda com isso? Não, eu concordo, mas eu justifico um pouco pelo seguinte. Se você pensar o ambiente que nós estamos vivendo, é extremamente difícil. Só falta nominar Terceira Guerra Mundial. Mas se você olhar o entorno, nós estamos vivendo guerras atrás de guerras, né? Guerra na Rússia, guerra em Israel, etc. Muito bem. Então, esse ambiente de guerra e essa bipolarização que o Brasil, infelizmente, chegou, e, sobretudo, eu não diria predominância, mas a tecnologia, são três fatores que justificam um pouco essa baixa de qualidade, né? O ambiente não ajuda muito, a tecnologia facilita, né? A tecnologia facilita muito o fazer, né? Coisa que antigamente você tinha que ter a ideia e buscar o jeito de fazer, etc. Então, a tecnologia que está num período extraordinário e cada dia mais, etc., eu ousaria dizer que ela facilita a execução, mas, por enquanto, por mais que a gente queira a inteligência artificial, etc., ela ainda, graças a Deus, não está criando, porque aí nós, criativos, vamos chamar assim, estaremos perdendo lugar. Mas eu acho que é por isso, né? São três influências que não ajudam e, de certa maneira, por que não dizer, a baixa formação da população brasileira também ajuda um pouco, né? Geraldo, é inevitável perguntar para você, e folheando o livro, é tão precioso você ter contato com as mais diferentes formas. Estava vendo agora a publicidade do leite moça, feita do século passado, entre tantas, da Casa Colombo, entre tantas coisas. Quanto tempo você demorou para fazer essa organização, para criar uma lógica cronológica, de cronologia, para elencar todos esses pontos sem deixar nada para trás, que eu imagino que deve ter sido um dos trabalhos mais difíceis?
Primeiro foram 2 anos, e aí você me permite agradecer poucas vezes elogiado a Biblioteca Nacional, tá? A Biblioteca Nacional possui digitalizado a maioria das revistas das quais eu me utilizei. A segunda questão, eu não sei se eu não deixei coisa para trás, pelo contrário, eu ousaria dizer que esse é um livro que estimula muito aos jovens, aos pesquisadores, porque eu listo 100 artistas. Existem 100 artistas na última página listados com trabalhos produzidos nesse livro. Eu ousaria de dizer que mais de 50 desses artistas nós não temos biografias completas, né? Então, eu vou te dar um exemplo que eu tive o maior prazer de conhecer a família. Existe um capítulo sobre a revista Arlequim. E Arlequim foi feito por um francês chamado Villin, tá? Que simultaneamente era ilustrador de Monteiro Lobato, um dos muitos ilustradores. E eu, para pedir autorização, eu tive o prazer de conhecer a neta do Villin, que me autorizou a publicação. E a história do Villin, aí a mãe foi no lançamento, a filha do Villin foi no lançamento, a mãe da neta, né? A filha do Villin. E ela me disse: Geraldo, eu não tenho nada, precisamos recuperar a vida do papai, etc. Isso é para citar um exemplo. Agora, existem vários exemplos dos 100 artistas. Eu diria que pouquíssimas biografias, pouquíssimas histórias tão integrais, entendeu? E quando vai ser o lançamento, Geraldo? O lançamento foi ontem. Foi ontem? Foi ontem, na sede da Publicis. Ô Geraldo, só antes de encerrar, eu queria saber a sua opinião e do teu gosto, da questão do teu gosto pessoal. E você sabe que eu paro muito quando eu começo a folhear, e a sua obra é especialmente diferente nesse sentido. Como a arte em preto e branco chama a atenção e como ela deixou de ser algo presente, né? Com o advento do acesso nas gráficas à chamada impressão em 4 cores, que em um determinado momento da história era uma revolução, né? Mas eu queria saber o que você acha, o que passa pela tua cabeça no teu trabalho de pesquisa na relação da publicidade com o traço e em tudo que era produzido em preto e branco. Olha, depende do traço, né? Existem grandes artistas que trabalham em preto e branco, mas precisa ter um traço que suporte isso. Aliás, você me permite só fazer uma menção. A parte da qualidade gráfica desse livro é que eu tive como parceiro Jorge Bastos, que é um profissional da melhor qualidade, que ele tratou 600 obras, 600 imagens. Ou seja, essas imagens não foram tiradas e publicadas diretamente no livro. Elas foram tratadas uma a uma por Jorge Bastos da Motivo, tá? Então, isso, obviamente, faz uma diferença extraordinária, tá? Perfeito. Eu estou vendo... segundo, posso falar? Claro. Eu estou vendo a 4ª capa atrás de mim aqui, no take da Rádio Bandeirantes, e essa é a 4ª capa da Saúde da Mulher do Di Cavalcanti. Isso. Quem olha essa imagem jamais diria que é um Di Cavalcanti. É exatamente essa. Tá? Perfeito. Ô Geraldo Alonso, assim que o leitor vira a última página, ele quer mais, né? Eu quero saber quando virá o trabalho referente ao período seguinte, inclusive na época da ditadura Vargas, e este livro
de 1919 a 1929, o modernismo dos anos 20, a publicidade brasileira, o modernismo dos anos 20. Ele pode ser encontrado como? Por muita Na gente que já Amazon. está interessadíssima. Na Amazon. Perfeito. Quem tem o Tá. aplicativo pelo site, pela Amazon, é o canal para a localização do livro, certo? Isso. Agora, quando? Eu dependo de 3 fatores fundamentais. Da Lei Rouanet, tão criticada, mas sem a qual é impossível fazer um trabalho desses, tá? E aí eu aproveito e agradeço aos patrocinadores, ao Itaú, que ousou me dar a parte para comemorar os seus 100 anos, a J. Macedo, ao grupo J. Macedo, eu posso fazer publicidade? Claro, diga. A J. Macedo, que está comemorando 85 anos, fabricante da farinha Dona Benta, a construtora ZKF, que está comemorando 50 anos, a mineração Santelina, e a SPM e a minha casa de origem, que é a Publicis, que hoje é a maior agência do mundo e que é uma das grandes agências do Brasil. Perfeito. Quanto à data, vai depender também, além de patrocinador, da pesquisa, tá? Perfeito, perfeito. Está feito todo o registro e o correto e devido, a devida citação aos apoiadores. Geraldo Alonso Filho, publicitário, nos atendeu na manhã deste sábado para falar de publicidade brasileira e modernismo dos anos 20, de 19 a 1929. Geraldo, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho, Geraldo. Obrigado, Zaidan. Agora, 8h20.